Olá, sagitarianos, essa mensagem é para vocês. E como arcano central, caiu aqui a temperança, arcano 14, e veio falar do tema central dessa leitura. Essa leitura, ela vai falar sobre passado, presente e futuro. Como esse arcano, esse anjo representado na carta, ele, segundo o conhecimento de Oswald Wirth, esse anjo ele representa o presente e as ânforas que ele carrega na mão, que ele segura na mão, são o passado e o futuro. O passado é prateado, o qual todas as experiências elas são derramadas, representado por esse líquido, na ânfora dourada, que é o futuro, representa o futuro. Então, tudo que acontece no passado, que aconteceu no passado, ele está sendo derramado e transformado, digamos assim, transformado em futuro. Então, aí é o que acontece a cada momento, o tempo todo. Isso é um movimento, seria um movimento contínuo, infinito, o tempo todo, passado virando presente. E o presente seria o anjo, ele está justamente fazendo essa alquimia, essa transformação. Porque é no presente que a gente decide como que a gente vai usar o passado. Se a gente vai usar o passado como crescimento, como um aprendizado do que a gente viveu, para que a gente construa um futuro baseado em aprendizados, ou a gente vai usar o passado como mais do passado, com tudo que não foi aprendido, mas sim com os erros, com a falta de consciência do passado. Então, o que você agora no presente decide fazer com o seu passado? Você vai transformar ele num futuro de aprendizado, de lições aprendidas, ou você vai fazer do seu futuro uma sequência, uma sequência automática do passado, sem nenhum filtro, sem nenhum olhar reflexivo sobre o que você viveu, entende? E olhar para o passado e tanto também desapegar do passado, saber soltar esse passado. Porque essa carta também ela fala sobre as nossas prisões no passado, quando a gente fica muito no passado e a gente não constrói o futuro. Então a gente fica repetindo as experiências do passado, né? Então o futuro acaba se tornando mais do passado apenas e não uma nova criação, um novo conteúdo, novas experiências mais expandidas, entendeu? E qual o desafio dessa leitura que pede para a gente olhar, né? E que desafio a gente precisa vencer? É justamente a gente olhar nossas emoções, as emoções que ficaram no passado, como é que a gente está lidando com elas? A gente aprendeu e a gente se tornou dono das nossas emoções, comandante das nossas emoções. A gente tem o domínio das emoções, como o rei de copas, ele fala sobre isso. Ou a gente não está sabendo dominar, não está sabendo fazer uma administração dessas emoções, dessas águas internas. Como é que tá para você? Aqui a carta do desafio justamente isso, você, as emoções estão aí, elas vêm do passado, elas são um resultado do seu passado, estão aí para você. O que você vai fazer com elas? Você vai deixar que elas te dominem ou você vai dominá-las? E fazer com que elas se tornem
um conteúdo, um material de aprendizado para que no futuro elas não tenham tanto domínio sobre você. Para que no futuro você consiga criar coisas novas e não mais do mesmo. E baseado no equilíbrio racional e emocional. Equilíbrio entre os dois. O Rei de Copas, ele tem um total equilíbrio, né? A lado luz dessa carta, ele tem um total domínio. Ele administra as emoções. Você vê que ele segura a taça, ele está em cima das águas, né? O trono dele em cima das águas, porque ele é o grande, ele tem o poder de dominar. Ele comanda as águas, ele comanda as emoções. Como é que você está em relação a isso, entende? E a fluência da leitura, ela está ligada ali ao 4 de taças. Você vê que é outra carta de taças, né? Então, taças, ela fala sobre as emoções. Então, o próprio arcano 14, ele já tem esse líquido aí, né? Então, é muita água, é muita emoção. As questões emocionais estão aí vindo à tona para você. Uma reflexão muito direcionada para as emoções. Então, a fluência da leitura fala sobre as oportunidades que surgem depois que você faz esse trabalho, quando você está administrando bem, quando você está conseguindo olhar as suas emoções, olhar o seu comportamento impulsivo, reacionário. E depois que você consegue administrar isso, quando você consegue adquirir clareza sobre as suas emoções e comandá-las, as oportunidades, elas vão surgir para você. Você vai estar olhando, mas é preciso olhar, né? É preciso você olhar para onde que está. E as próprias emoções, elas são oportunidades de crescimento. Tudo que você está vivenciando hoje, que seja muito forte para você, intenso em termos de emoção, elas podem ser uma grande oportunidade de crescimento, uma grande oportunidade de receber novos sentimentos, de você renovar os sentimentos, trazer coisas novas para você. Então, basicamente é isso. E como é que a gente vai lidar com as emoções? Primeiro é encarando, aceitando, olhando para elas, né? Entendendo de onde que elas vêm, por que elas estão ali. Não negar, nem esconder. Se for preciso mostrar e mostrar para o outro que as suas emoções estão ali, que você tem dificuldade de lidar com as emoções. E isso que o Rei de Copas ele faz. Ele não é que as emoções não estão presentes, você vê que elas estão presentes, mas ele tem o domínio. E o domínio, para você ter o domínio de algo, você precisa enxergar, você precisa reconhecer que existe. Então, reconhecer que as suas emoções sejam negativas, sejam mesmo que sejam muito ruins, muito difíceis de encarar, é preciso ser encarada, é preciso que elas sejam vistas e percebidas de onde vem isso, de que lugar da minha psique vem isso. Isso vem da minha adolescência, vem da minha infância. Qual é a emoção raiz que gera todo esse desconforto emocional que eu estou vivendo hoje, todo esse meu comportamento reativo diante das circunstâncias, os meus medos, de onde eles vêm. Buscar essa informação é um passo para que você comece a desvendar o que é que te aflige, quais são as suas angústias, por que você tem essas angústias, essas emoções que vêm lá de trás.
seja da infância, seja de algum lugar que a gente não identifica, mas o fato da gente olhar é um primeiro passo para que elas diminuam de tamanho, para que elas se reduzam, para que você possa olhar e que você possa ter o domínio, para que você possa administrar. Você não consegue administrar uma coisa que é maior do que você. Então você precisa olhar para as emoções, olhar para o que está aí, para as angústias, para os medos, olhar para isso, entender de onde você vem, para que quando você consegue enxergar de onde vem e o que é, onde está, você consegue diminuir a emoção e ela caber. Você vai começar a ver ela menor do que você. E aí você consegue administrar. Aí você começa a ter clareza sobre o que fazer para que essa emoção não estrague, não destrua a sua vida, não destrua seus relacionamentos, não te atrapalhe no seu dia a dia, no seu trabalho. É assim, vai diminuindo essas emoções, vai diminuir o tamanho dela, porque quando a gente não está enxergando, ela parece que é maior do que a gente. Ela parece que é o mundo inteiro. Ela se torna tão grande que a gente acha que está dentro dela. E a verdade é o contrário, ela que está dentro da gente. Nós somos maiores do que as emoções. Elas não são a gente. Elas são uma parte, elas estão fazendo parte da gente. E olhar para elas e fazer esse trabalho de encarar, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, encarar, sentir ela até o final, até ela não ter mais tanta intensidade. A intensidade dela vai diminuindo, conforme você vai sentindo, vai permitindo sentir um desconforto muito grande, mas não vai te destruir. Se você decidir encarar a sua emoção, o medo que você está sentindo, pode ser até um desespero, se você conseguir sentir com consciência até o final e perceber de onde que veio, da onde nasceu, qual a origem disso. Quanto mais você souber a respeito dessa emoção, o que ela faz com você, para onde que ela te leva, quais são os prejuízos que ela já te causou. Quanto mais informações você tiver sobre essa emoção que está aí te atrapalhando, mais domínio você tem sobre ela e ela vai diminuindo de intensidade. Ela vai acalmando até que ela se transforma em aprendizado. Ela se transforma em aprendizado. E aí o que você viveu hoje, que vai se tornar o passado do amanhã, vai se tornar um degrau para que você possa subir mais alto na sua caminhada futura. Tá bom? Então essa reflexão, pensem sobre isso, não tenham medo de encarar o pior que tem dentro de você, examina. Eu vou deixar aqui algumas recomendações de livros para ajudar a fazer essa autoanálise e encarar essas emoções, essas águas internas, essas águas que muitas vezes vêm como um tsunami e acaba levando a gente para um futuro que a gente não quer. Então vamos tomar as rédeas, vamos começar a dominar as emoções e fazer com que elas nos sirvam de aprendizado, de crescimento, de experiências mais ricas. Tá certo? Então tá bom. Eu fico por aqui e até a próxima leitura.